Olá, meu amigo e minha amiga. O INSS é frequentemente desafiado judicialmente por segurados que buscam garantir os seus direitos relacionados a benefícios previdenciários. Porém, em alguns casos, o INSS é condenado a pagar valores aos beneficiários sem recorrer da decisão, o que pode gerar dúvidas sobre como funciona esse processo e em que situações que isso ocorre. Nós vamos explorar aqui as condições que o INSS pode ser condenado a pagar sem recorrer, as implicações dessa decisão e como ela afeta o segurado. Afeta você aí, que está com um pedido de benefício negado, que está com benefício em análise, que está com processo judicial. São informações muito relevantes que você precisa saber. É necessário você saber, porque senão eles fazem o que quiserem com você, porque você não sabe o porquê. Bom, em primeiro lugar, é importante entender que o INSS, assim como qualquer outra parte em um processo judicial, ele tem direito a recorrer de uma decisão que considere desfavorável. Isso está na Constituição. Contudo, existem circunstâncias em que o órgão decide não recorrer de uma sentença, mesmo que essa determine o pagamento de valores ou a concessão de um benefício que o INSS não havia aprovado anteriormente. Isso pode acontecer quando a decisão é clara e sem margem para controvérsias jurídicas, ou então quando a administração do INSS opta por não questionar o entendimento do juiz. Ele sabe que não tem jeito, né? Em uma das situações mais comuns em que o INSS é condenado a pagar sem recorrer, é quando o juiz determina a concessão de um benefício que o órgão havia negado, mas que o tribunal considera devido. Um exemplo típico é o auxílio-doença, que pode ser concedido a um segurado por algum motivo, e ele não teve o seu pedido aceito nas esferas administrativas do INSS. Quando o juiz determina que o segurado tem direito ao benefício, o INSS, em alguns casos, ele vai optar em não recorrer, especialmente se a decisão for bem fundamentada, não houver outros elementos jurídicos que justifiquem uma revisão. O INSS, ele pode recorrer, mas ele tem que ter argumentos. Não é simplesmente entrar com recurso, tá? Além disso, o INSS também pode ser condenado a pagar valores referentes a atrasados de benefícios, como aposentadoria, pensão por morte ou qualquer outro benefício. Quando o segurado vence a ação judicial e o juiz determina que o INSS deve pagar esses valores devidos, desde a data até o pedido pedido da concessão, o órgão pode, em alguns casos, escolher não recorrer. Isso acontece quando o INSS avalia que o custo também do recurso seria superior ao valor que poderia ser recuperado, ou quando considera que a decisão do juiz é correta e não há argumentos jurídicos para questioná-la. Quer dizer, muitas vezes ele não recorre do atrasado porque às vezes vai sair mais caro ou vai empatar o valor. Então não compensa, tá? Outro fator que pode levar o INSS a não recorrer de uma decisão é a existência de decisões similares que já foram proferidas em outros casos. O órgão pode entender que ao recorrer ele não teria sucesso em modificar a decisão, dado que há precedentes que respaldam a condenação. Isso é comum em casos em que o Poder Judiciário ele tem interpretado de forma consistente a legislação previdenciária, tornando mais difícil para o INSS contestar essa interpretação em diversas instâncias. Isso se chama jurisprudência, tá, pessoal? São casos similares que já tiveram decisões, sentenças em diversos tribunais. Então se cria ali, vamos colocar um parâmetro, tá? E quando entra na justiça e tem um caso parecido com esses que já tem essa jurisprudência, os advogados do INSS eles não fazem questão de recorrer, porque ali, se já foi dado favorável a diversos casos similares para a sentença favorável ao segurado, se eles recorrerem, eles vão ser só mais um que vai tentar ganhar tempo. A política de não recorrer também pode ser influenciada pela necessidade do INSS de administrar a sua imagem pública, que é zero, negativa, sem credibilidade. Quando há um volume significativo de condenações favoráveis aos segurados, o órgão pode optar em não recorrer para evitar a percepção de que está agindo de maneira contrária aos interesses dos beneficiários. Essa postura pode ser vista como uma tentativa de demonstrar mais transparência e boa-fé nas decisões administrativas, refletindo uma postura mais sensível às necessidades dos segurados. Será mesmo, INSS, que acontece isso? Eu não acho, não. Eu acho que quando lá na justiça
a decisão é contrária, que, por exemplo, o perito judicial, ele dá o parecer favorável ao segurado, e o perito do INSS, que nem olhou na cara do segurado, não examinou, não viu os documentos, não ouviu o segurado, ele indeferiu. Então, não recorrer da decisão não quer dizer que vai melhorar, que está preocupado com o segurado. Ao contrário, os segurados vão ter a certeza que a perícia do INSS, ela não tem valor nenhum e nenhuma credibilidade. Pelo menos isso é aos meus olhos. Eu não sei você que está me assistindo se pensa igual. No entanto, é importante destacar que essa decisão de não recorrer nem sempre é definitiva. Mesmo quando o INSS decide não recorrer, ele pode revisar essa posição em casos específicos, especialmente quando surgem novas evidências ou quando a decisão do juiz é considerada excessivamente onerosa para a Previdência. Quer dizer, tem muito dinheiro a ser pago, então vamos lá recorrer. Porque no INSS falta atendente, falta gente para análise, falta dinheiro para um monte de coisa, só não falta advogados. Apesar disso, a escolha de não recorrer é uma prática cada vez mais comum, em parte devido à sobrecarga do sistema judiciário e à busca de soluções mais rápidas e eficientes. Nos casos em que o INSS decide pagar sem recorrer, os beneficiários devem estar cientes de que o pagamento dos valores atrasados pode não ser imediato, dependendo da complexibilidade da decisão judicial e do volume de pagamentos a serem realizados. O processo de quitação de débito ele pode levar algum tempo, tá? No entanto, a condenação sem recurso demonstra efetividade na decisão judicial, que pode ser cumprida diretamente sem obstáculos que normalmente surgem com a interposição de recursos. É importante notar que a decisão do INSS de não recorrer pode ter um impacto positivo para outros segurados. Quando o INSS opta em não contestar uma sentença favorável, isso pode servir como indicativo de que a decisão é sólida, favorável a outros casos semelhantes, como eu falei. Esse entendimento ele vai influenciar a administração e reavaliar a postura em reação a casos idênticos, facilitando a concessão do benefício para outros segurados. É aquilo que eu falei, eu não quero encrenca, deixa para lá. Não pode ser feito assim, pessoal. É por isso que as coisas chegaram aonde chegou. Porque, não, deixa para lá, não quero encrenca. Ao contrário, você tem que correr atrás, é um direito seu. Você não está pedindo esmola, ninguém está dando nada de graça para você, não. Você pagou por isso. Nem todos os beneficiários terão também esse mesmo tratamento, que fique bem claro. Tá? O INSS não é bonzinho com todo mundo, não. Ele pode escolher recorrer em algumas decisões e não em outras, dependendo da análise interna e dos custos e benefícios. Em discricionariedade do órgão, faz com que seja essencial que os segurados acompanhem de perto o andamento de seus processos. Quando necessário, consultem advogados especializados em direito previdenciário para garantir que os seus direitos sejam efetivamente respeitados, pessoal. Além disso, o INSS também pode ser obrigado a pagar sem recorrer em situações em que a condenação envolve o cumprimento de uma ordem judicial intransitada em julgado. Quer dizer, acabou o recurso, não tem. Quando não há mais possibilidade de apelação. Nesses casos, o órgão é obrigado a cumprir a decisão, independentemente da concordância ou não do resultado. Quando o INSS não recorre, isso pode indicar que ele está ciente da imutabilidade da sentença e está simplesmente cumprindo uma determinação judicial. Só que em muitos casos, mesmo em trânsito em julgado, quer dizer, não tem mais como recorrer, não tem mais apelação, tem o cumprimento da sentença e o INSS não cumpre. O segurado é obrigado a ir com o advogado na justiça, comunicar que o prazo não está sendo respeitado. É brincadeira isso, né? Só aqui mesmo, viu, pessoal? Em relação aos segurados, essa atitude do INSS de não recorrer, ela pode ser vista como uma vitória, especialmente para aqueles que enfrentaram longos períodos de espera por uma decisão favorável. Um processo judicial, eu não canso de falar, é desgastante, é angustiante. O importante, não tem garantia. Não quer dizer que você entrou na justiça, que você vai ter uma sentença favorável. Depende muito do que você vai apresentar. Além, por exemplo, de uma lesão, de uma sequela, de uma doença, de uma enfermidade que te impossibilita de trabalhar,
Documentação, pessoal. Eu sempre falo, tem gente aqui que não leva a sério. Documentação, relatórios, laudos, exames, tratamentos, receituário médico, tudo, tá? Tratamentos contínuos que você está fazendo, leva para anexar ao processo, tudo, tá? Depende para você ter uma decisão favorável. Isso também significa que o beneficiário ele pode receber valores devidos de forma mais ágil. Olha, sem entraves típicos de recursos intermináveis que prolongam a pendência. Porque o juiz está vendo que o dinheiro é necessário. A pessoa está em tratamento, a pessoa gasta com remédio caro. É necessário. Os benefícios que os segurados podem receber incluem, além de valores devidos, desde a data do pedido, a correção monetária, juros, conforme o tempo decorrido, desde a data em que o pagamento deveria ser efetuado. Quer dizer, lá quando você fez o pedido, que foi negado, a justiça reconhece, então o INSS tem que começar a pagar desde lá do primeiro pedido, não tem conversa não. Bom, esses valores eles podem ser substanciais, especialmente em casos que o segurado ficou sem receber durante longos períodos, tornando a condenação do INSS a pagar sem recorrer uma valiosa vitória para esses segurados, que enquanto está o processo não pode trabalhar, fica sem renda. E às vezes é a única renda que a pessoa tem, que está dependendo dessa renda. Muitos foram despejados, muitos não tinham dinheiro para comprar comida, remédio e o processo lá na justiça. Existe a possibilidade da tutela antecipada, mas o juiz não concede a tutela para todo mundo, não é assim. Ele não tem a obrigação. Primeiro que você tem que ter elementos muito fortes para você conseguir. Tá? Não é assim, ele é obrigado a conceder a tutela. Tem que demonstrar vulnerabilidade, risco de subsistência, né? Família que está envolvida, porque não é só o segurado numa situação como essa. Então, pode acontecer. Em vez de ficar aguardando a sentença por anos, o juiz, como vê ali que realmente os direitos foram feridos, que devem ser preservados, esse estado, né, de necessidade, a justiça tem como preservar esse segurado disso, ele concede a tutela. Vale observar também que o INSS também pode adotar medidas para acelerar o pagamento de valores devidos. O órgão pode organizar processos para quitar dívidas de maneira mais rápida e eficiente, sem a necessidade de novas discussões jurídicas. Isso também vai representar um avanço na simplificação dos processos para os segurados, que muitas vezes enfrentam demoras excessivas para obter o que é devido. Finalmente, embora o INSS tenha a prerrogativa de recorrer, a decisão de pagar sem recorrer tem sido cada vez mais uma estratégia, como nós falamos, eles querem mudar a imagem. Tenta, vão ter que ralar peito, viu? Vai ter que ralar muito para conseguir reerguer a imagem do INSS, que vocês mesmos do INSS destruíram. E não é de agora, não. Já vem de muitos anos atrás, tá? E não é governo só, não. Os próprios funcionários do INSS, as próprias pessoas, funcionalismo público, desde o atendimento, desde o gerenciamento e a supervisão da agência, sabe? Tudo isso. Não vem com papinho, mas é o governo. O governo sim também é culpado. O governo é a maior parte de culpa, porque deveria ter supervisão, deveria ter metas. Eu recebi um comentário que eu achei muito interessante com relação a peritos do INSS. A gente fala às vezes, você pode processar o perito civilmente, receber por danos morais, danos materiais. Aí a pessoa tem dificuldades, né, de identificar o perito. Como é que eu faço? Eu já falei, chama uma viatura de polícia e faz um boletim de ocorrência. O perito é obrigado a se identificar. Aí um inscrito aqui do canal, ele comentou algo muito interessante. Por que o INSS não obriga os peritos a usar o jaleco branco com o nome deles? Por que será? O outro falou uma coisa mais interessante ainda. Por que não faz a filmagem da perícia, o próprio INSS? Fica a pergunta no ar, já que eles estão querendo tanto mudar a imagem, resgatar a credibilidade, põe jaleco com o nome do médico, como em hospitais. Não é médico? Médico usa jaleco. Coloca o jalequinho lá, com o crachazinho, com o nome, ou então bordadinho no jaleco. É a identificação. Você
Entra na sala do médico, dificilmente. Se não tem jaleco, tem a plaquinha lá na mesa com o nome do médico. O nome e o CRM. No INSS é uma incógnita. Quem será? Hoje em dia a gente não sabe nem que gênero que é. É difícil saber. Mas é isso aí, minha gente. Vamos lá, vocês que estão chegando a primeira vez aqui no canal, por aí a coisa, tá? São dificuldades. Às vezes tem uma notícia como essa, você está com um processo lá, poxa vida, se o INSS recorrer, e eles não recorrem, melhor para você. Pode receber aí a implantação do benefício, os atrasados muito mais rápido. Vamos tomar nas nossas preces, pedir a Deus que isso seja com maior frequência, tá? Se você gostou do meu trabalho, não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações, para não perder nenhum conteúdo, tá? É de graça, assista quantas vezes quiser e você vai ganhar muito conhecimento, vai ter muita resposta em diversas dúvidas que com certeza você tem. Quem está no INSS com certeza tem, e o conhecimento é tudo, tá? Meu amigo e minha amiga, muitos que me acompanham há muito tempo, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia, tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim, para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.